Estamos nos passos de fé. Passos de fé. 7 quintas-feiras para você trazer diante de Deus o seu problema, para que Deus resolva, né? Então, vamos considerar aqui a Escritura. E aí nós estamos, irmãos, numa geração onde eu tenho observado que de diferentes fontes tem vindo acusação contra a igreja, não é só brasileira não, a igreja no mundo, dizendo assim: nós estamos vivendo um falso evangelho. As pessoas que enchem as igrejas, elas não conhecem o evangelho porque os pastores não estão ensinando corretamente o evangelho, nem a Bíblia. Eu vi até um desses dias agora um youtuber dizer assim: foi proibido em algumas igrejas ensinar a doutrina da palavra de Deus, né? E uma igreja sem doutrina não tem substância, é uma igreja fraca, não resiste ao menor teste. E aí, ouvindo isso, eu sempre digo assim: eu não quero estar nesse grupo que falsifica a palavra de Deus, ou que apresenta para os irmãos o evangelho barato, que é isso que tem sido dito, tem um evangelho barato. E aí, quando eu vou pregar aqui, apesar que estou nos passos de fé, eu procuro expor para os irmãos a palavra de Deus, né? A pregação expositiva da Bíblia. Eu vou expor, eu não vou dizer aqui os meus pensamentos, eu vou dizer os pensamentos de Deus que estão aqui no texto. Então, alguém pode até depois dizer assim, né? Ah, nós estamos nos passos de fé, e você, no lugar de dizer só coisa boa para os irmãos, né? Você está dizendo coisas difíceis. Se eu disser alguma coisa difícil, é porque está no texto. E aí, eu não vou querer omitir do texto da Bíblia alguma coisa que Deus mandou, porque depois Deus vai pedir contas a mim, né? Então, eu vou procurar passar para os irmãos aquilo que eu creio que o Espírito Santo tem me ensinado na Escritura. Então, hoje vamos considerar aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Estou achando que... não, nem liguei esse ar-condicionado aqui, né? Vamos ver aqui. Evangelho de João, capítulo 5. Vou ver se eu botar um pouco de vento aí. Evangelho de João, capítulo 5. E vamos ler aí, né? Se os irmãos têm observado, eu procuro na quinta-feira pregar normalmente sobre cura divina. Só que aquilo que vai sair da cura divina pode ser algo que incomoda, nos incomoda, né? Mas eu não tenho alternativa senão expor a palavra de Deus. Então vamos lá. João capítulo 5, a partir do verso 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são ou curado, né? Queres ficar são ou curado?
O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, ou curado. Tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então vamos lá, irmãos. Eu vou extrair daqui do texto algumas considerações. Em primeiro lugar, eu quero voltar lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 15. E aqui eu quero dizer aos irmãos que, salvo se o texto assim não indicar, o que está no Antigo Testamento geralmente está voltado para a nação de Israel, né? Então Deus está falando com a nação de Israel, não é com o Brasil, não é com o Peru, nem com a Bolívia, nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia. Deus está falando com a nação de Israel, uma nação, a única nação na face da terra com quem Deus tem uma aliança. Por isso nós temos que entender que eu vou ler aqui Êxodo 15, 26, aonde Deus falando para a nação de Israel, sob o comando de Moisés, né? Ele vai dizer isso aqui, que é chamado de aliança da cura com a nação de Israel. Então vamos lá, Êxodo 15, 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, irmãos, observe aqui que a chamada aliança da cura foi com a nação de Israel que Deus fez essa aliança. Você vê que tem uma série de sis, né? Se tu guardar todos os meus mandamentos, né? Meus estatutos, aí sim, eu não enviarei sobre ti nenhuma enfermidade daquelas que enviei sobre os egípcios, a saber das pragas, porque eu sou o Senhor que te sara. A expressão é Jeová Rafá. Eu sou o Jeová que te sara, que te cura, a aliança da cura, né? Jeová Rafá, a cura. Então, irmãos, diante dessa aliança que Deus fez com a nação de Israel, Israel estava diante de um dilema: se obedecesse os mandamentos de Deus, teria saúde; se quebrasse, desobedecesse o mandamento de Deus, sofreria doença. E aí, eu quero ir lá para o Salmo 105. Salmo 105. Salmo 105, verso 37. Que quando o salmista está descrevendo a saída da nação de Israel do Egito, ele diz aqui, Salmo 105, verso 37, diz assim: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Ou seja, o salmista está dizendo e reconhecendo que quando Deus tirou a nação de Israel da terra do Egito, entre as suas tribos não havia um só enfermo. Porque significa então que não havia nenhuma doença entre eles. O que significa então que até aquele momento eles estavam obedecendo a Deus. E aí, irmãos, quando nós voltamos aqui para o texto de João capítulo 5, e aí eu quero dizer que o contexto de João capítulo 5 é em Jerusalém, a capital da nação de Israel, e essas pessoas que estão aqui são judeus.
A mesma nação que Deus fez a aliança da cura com eles, agora, estava aqui, eu botei assim, uma nação adoecida. Olha o que diz aí. Vou ler de novo o verso 2. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, o qual tem 5 alpendres. Agora veja, neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Aí diz assim, uma nação adoecida, uma nação cheia de gente doente. Aí a gente pergunta, pô, e cadê aquela aliança de Êxodo 15, 26, que Deus tinha feito com a nação, de que nenhuma das enfermidades porém sobre ti daquela que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Deus da cura. Então nós só podemos chegar à conclusão que essa nação de Israel quebrou os mandamentos de Deus, quebrou a aliança com Deus, quer dizer, desobedeceu a lei de Deus. E aí, para não ficar muito complicado para os irmãos, quando eu falo a lei de Deus aqui, eu posso até resumir nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são fáceis, é só pegar os 10 mandamentos. Aí vamos imaginar que a nação de Israel quebrou os 10 mandamentos. E aí, como Deus não brinca quando Ele fala, nós vamos encontrar agora, na época de Jesus, a mesma nação, cheia de gente doente. A pergunta é essa, é só você colocar aqui, no lugar de Israel, o Brasil. O Brasil não tem uma aliança com Deus, não tem, no sentido da toda a nação, como Deus fez com Israel. Mas, de certa maneira, tem muitas coisas aqui na Bíblia que se referem a toda a humanidade. Então, por exemplo, nos Salmos muitas vezes está escrito assim: cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Olha aí, apesar de o saltério hebraico para Israel, foram os judeus que fizeram, as nações não conheciam, mas Deus muitas vezes dá mandamentos para todos os moradores da terra. Até o saltério termina assim: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, apesar de que o Brasil não tem uma aliança com Deus, mas o comportamento do povo brasileiro em quebrar os 10 mandamentos, especialmente a igreja brasileira, que a igreja tem aliança com Deus, enquanto que a nação brasileira não tem uma aliança com Deus, mas a igreja tem. E aí a gente pergunta, como é que está a saúde do povo brasileiro? E como é que está a saúde da igreja brasileira? Está cheio de doença. Eu fico assim espantado quando eu vejo a nossa cidade, ela está se enchendo de farmácia. Meu irmão, é farmácia sendo construída em todo lugar. Eu digo, rapaz, esse pessoal aí que está construindo farmácia, adoidado aí, ele está sabendo que vem muita doença pela frente, porque se você quiser ganhar dinheiro, é só você abrir uma farmácia. Porque o que tem de gente doente, parece que vai adoecer mais gente que eles estão dizendo que vai, então é só vender remédio que você não vai quebrar nunca. Agora, olhando para a palavra de Deus, para a revelação de Deus, para a cosmovisão de Deus, para a verdade que está por trás dos panos e dos bastidores, a nação brasileira obedece a Deus? Vamos resumir por 10 mandamentos, né? Só os 10 mandamentos já simplifica mais. A igreja brasileira obedece a Deus? É aqui que a gente tem que encontrar a questão, dessa questão que está aqui no texto, né? Esses 5 alpendres, até houve uma época que eu pensei, será que esses 5 alpendres que estão ali em Jerusalém não representam os 5 continentes? Dizem que a Terra tem 5 continentes. Alguns dizem que são 6, porque a Antártica, ou Antártida, é um 6º continente, só que não tem praticamente ninguém lá, porque é gelado, né? Só gelo. Tem só alguns esquimós, talvez pinguins e alguns laboratórios científicos de algumas nações. Então, irmãos, o que está saltando aqui do texto é que a doença, ela é, de certa maneira, consequência do comportamento, do padrão que uma nação escolhe, que um povo escolhe, pratica, e aí eu digo, isso aqui,
Aí acaba descendo para o nível pessoal, né? Será que esse negócio da doença está associado com o pecado, a desobediência ao mandamento de Deus, se aplica a cada ser humano? A gente sabe que tem evidências de que alguns sim, alguns não, né? Mas não podemos descartar essa questão aí. Então, primeira lição que eu quero tirar desse texto é essa daí. Uma nação, a nação de Israel, adoecida, no centro do coração de Israel, em Jerusalém, aquela multidão de gente ali. Segura esse ponto aí. Aí eu vou para o segundo ponto agora. Verso 5. João 5, verso 5, olha aí. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. Aí vem aqui, eu lembro quando eu fazia aula de homilética no seminário de teologia, eu percebo que uma das coisas mais difíceis era encontrar um título para o sermão, né? Nós até pregamos diante da classe de colegas nossos, professor de homilética, aí a gente tinha que dar o título, tinha que pregar diante dos colegas, era uma coisa assim meio artificial, mas era o treinamento, né? Mas à medida que a gente vai ficando mais velho, parece que o título surge naturalmente. Hoje eu percebo assim que sempre que eu vou pregar, surge um título ou mais de um. E aí o título dessa minha mensagem aqui, sabe qual é? As sentenças de Deus. As sentenças de Deus. Toda a Bíblia diz que Deus é juiz, né? O Antigo Testamento tu és um Deus que se ira todos os dias, o salmista diz. Deus é juiz, né? Pai de órfãos, juiz de viúvas. E acontece que juiz dá sentenças. As sentenças de Deus. Eu, pela graça de Deus, eu não sou advogado, mas sou oficial da Polícia Militar. Estudei muito direito na academia de polícia. E eu era apaixonado, principalmente por direito penal. Então, isso me ajudou muito na interpretação da Bíblia. E aí, segundo eu lembro, no Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Brasileira, a pena máxima que alguém pode pegar por um crime é de 30 anos de prisão. Eu lembro tempo estudando sobre a questão do homicídio qualificado, o juiz tinha que dar a pena entre 12 e 30 anos. E aí a gente sabe que tem uma quantidade de anos, né, que cada crime corresponde. Mas eu percebo que isso aí já está na cabeça do povo, né? Na cabeça do povo, talvez até dos juristas em grande parte, pena é prisão, mas não é assim na realidade. Pena é um tipo de castigo. Pode ser pena de prisão, restritiva da liberdade de locomoção, mas qualquer castigo, como consequência de um mau comportamento, é uma pena. Por isso que é o Código Penal. Mas parece que até os juristas que fizeram o Código Penal, entenderam que a única pena que existe é a pena de prisão. Mas não é assim na realidade. Eu lembro que eu li um livro de um dos maiores juristas do Brasil, acho que era Evandro Lins e Silva o nome dele. Com outros colegas lá, ele dizia assim, olha, no mundo existe 55 penas alternativas à pena de prisão. Ele disse, no Brasil só se praticam as 5 penas alternativas à pena de prisão. Então pena não é assim, manda prender. Não, peraí. Mas olhando a cultura das nações, do Egito, de Roma e todos aí, e na nação de Israel havia pena de açoites, havia pena de morte, havia pena pecuniária, né? Muita pena. Pena é um castigo por um determinado crime, mau comportamento. Então, irmão, se a gente falar aqui no Brasil, quando a gente fala em pena, pensa logo, prende a pessoa, mete na cadeia. Essa é a única pena que está na cabeça, parece, da maior parte do povo brasileiro, porque foi ensinado assim, né? Mas é um erro, porque pena é um castigo correspondente a um crime, a um mau comportamento que alguém praticou. Pode ser qualquer pena. E quando Deus age como juiz, Ele é um Deus que penaliza, que dá sentenças para castigar o mau comportamento das pessoas. E para Deus, eu vou dizer logo,
dificilmente Deus dá pena de prisão, a não ser que seja prisão espiritual, né? Então, qual a questão? Há muito tempo, acho que até os irmãos já lembram, alguns irmãos lembram disso, que eu entendi, acredito que o Espírito Santo trouxe à minha mente isso aqui, que todas as vezes quase que Jesus curava alguém, ou os apóstolos, aparece no Novo Testamento a quantidade de anos que aquela pessoa estava presa. Por exemplo, a mulher encurvada, há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade, andava encurvada. E outros aí, né? Aquele paralítico que Pedro e João curaram na porta do templo, Atos capítulo 3, há 40 anos ele estava doente, paralítico. E esse aqui, há 38 anos ele se achava enfermo, esse homem aqui. E ele estava ali, né, no meio daqueles outros enfermos. E aí, eu entendi que esses 38 anos, que são aí revelados, que durou a enfermidade daquele homem, era uma sentença de Deus. Deus, como juiz, ele dá sentenças. Era uma sentença de Deus. E aí, para a gente ir lá para o Antigo Testamento, para aclarar mais essa questão aí, vamos lá para o livro de Juízes. Vamos lá para o livro de Juízes, vamos. Aí vem a questão da diferença entre os dois testamentos, né? Enquanto o Antigo Testamento tem uma cosmovisão materialista, física, os inimigos do povo de Deus são seres humanos, né? São os amalequitas, os filisteus, os midianitas, são seres humanos. No Antigo Testamento, os inimigos do povo de Deus são seres humanos, é a visão materialista e física. O Novo Testamento já muda a figura, a visão do Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento, os inimigos do povo de Deus não são seres humanos, são espíritos malignos, espíritos enganadores, espíritos imundos, anjos caídos, demônios. Esses que não são seres humanos, os inimigos. Portanto, quando Deus entregava Israel, por causa do seu pecado, na mão dos seus inimigos, Deus entregava Israel na mão dos filisteus, na mão dos midianitas. Era uma sentença de Deus. E ele dizia quantos anos? No Novo Testamento, com os inimigos não são seres humanos, Deus entrega as pessoas que ele quer castigar a um espírito de enfermidade. Ou seja, até o próprio Satanás tem essa questão também. Mas vamos ver no Antigo Testamento, dentro da cosmovisão física. Juízes 3, verso 7. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote, que eram ídolos. Então veja, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Está aqui a sentença do juiz. Deus entregou o seu povo, Israel, na mão do rei da Mesopotâmia durante 8 anos. Foi a sentença, 8 anos. O doente, o paralítico lá de João 5, ele passou 38 anos, aqui 38 anos, aqui está 8 anos. Próximo texto, Juízes 3:12. Olha lá. E aqui, irmão, nesse texto que eu li, Deus diz claramente qual foi o pecado de Israel, qual foi o crime. Eles adoraram Baalins e Astarote. Baalins é o plural em hebraico de Baal. Na verdade, a tradução deveria ser Baalim, porque no hebraico é Baalim, portuguesando Baalins, né? Baal significa senhor ou marido. E Astarotes, até onde eu lembro, Astar, estrela, e Astarote, o Ote, é o plural hebraico feminino de estrelas, é o Deus estrela, como o Deus Renfã, que tem a forma de estrela. Ou seja, o pecado de Israel foi que eles quebraram o primeiro mandamento do decálogo, adoraram ídolos.
ou Deus, há uma diferença entre ídolo e Deus, né? Porque os deuses existem, os deuses são os anjos caídos, enquanto que os ídolos são a representação física desses deuses que são espíritos. E aí a consequência, 8 anos de castigo na mão dos seus inimigos, escravizado na mão dos seus inimigos. Verso 12 agora: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas. Então feriu a Israel e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Aumentou agora o castigo, né? De 8 anos passou para 18 agora. Mas também o povo, no lugar de se arrepender, de se consertar, continuou quebrando a lei de Deus, fazendo o que Deus não aprovava. Castigo, 18 anos agora. Juízes capítulo 4, verso 1. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e entregou-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Císera era o capitão do seu exército, qual então habitava em Harosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Irmãos, olha só, 8 anos, castigo, 18, passou para 20. Então Deus, Ele é muito humano, né? É parecido conosco, ou com a justiça não. Reincidente, aumenta a pena. Ah, não se consertou, não, bota agora 20 anos. Começou com 8, 18, agora está em 20. Durante 20 anos Deus entregou a nação de Israel na mão dos seus inimigos, que os moabitas, né? Sentença do juiz. As sentenças de Deus, Deus dando sentença para o seu povo por causa do mau comportamento. 20 anos. Capítulo 6 de Juízes. Interessante que o livro de Juízes é uma bênção nesse negócio, né? Juízes capítulo 6, verso 1. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Ah, agora diminuiu, né? Começou com 8 e agora está em 7. Diminuiu para 7. 7 anos na mão dos midianitas. E aí tem a história toda, né? 7 anos de sentença, as sentenças do juiz. Deus é juiz. Aí tem toda essa história de Gideão. Vamos capítulo 10 de Juízes. Juízes capítulo 10, verso 6. Mas também, irmão, o povo era muito desobediente, né? Reincidente, contumácia, essa palavra, eu acho bonito essa palavra, contumácia. O povo era contumaz, quer dizer, mesmo castigado não se consertava, continuava desobedecendo. Aí eu pergunto, a igreja é diferente de Israel? Não, a igreja é do mesmo jeito. É o ser humano, vive desobedecendo a Deus e sofrendo as consequências da sua desobediência. Aí vamos lá, Juízes 10, verso 6. Então tornaram o filho de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e envergonharam os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel, que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. 18 anos. Então tinha baixado para 7, começou com 8, 18, 20, agora baixou para 7, agora pulou para 18 anos, na mão dos amonitas, né? Dos filhos de Amon. Sentença judicial da parte de Deus, o juiz, contra o povo com quem ele tinha aliança, o povo de Israel.
Vamos mais para frente agora. Essa última citação de Juízes capítulo 13, que vai contar a história de Sansão, mas começa assim. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Eita, agora pegou, né? Foi assim, 8, 18, 20, baixou para 7, agora foi para 18, agora 40, aumentou, né, a sentença. Já é aquele criminoso que não se conserta. Rapaz, esse criminoso aqui já foi condenado não sei quantas vezes, o cara não se conserta não. Então bota logo 200 anos de cadeia nele, porque só pode ser 30 anos, mas vai somando uma pena com a outra, né? E aí, irmão, aqui Deus dando sentença para Israel, pelo mau comportamento, pela quebra dos mandamentos, violando a aliança da cura, de Êxodo 15, 26. É esse povo que nós vamos encontrar em João capítulo 5, todo doente lá em Jerusalém, naquela situação. Sentença do juiz. E aqui, para mim, Deus está revelando assim, ó. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. Observe que a última menção no Antigo Testamento lá de Juízes foi 40 anos na mão dos filisteus. Agora, o judeu, 38 anos, estava doente. Sentença do juiz. Aí eu quero dizer aos irmãos o seguinte, irmãos, eu sei que a gente está no meio de uma população doente, a igreja também, né? Até lá em casa tem gente doente, até eu mesmo adoeço às vezes. Mas quando eu adoeço, eu penso, meu Deus, será que essa doença é por causa de algum pecado meu? A gente tem que ser realista, porque tem gente que não quer nem ouvir falar, né? Quem pode ser burro, né? Meu irmão, se a doença minha for por causa de um pecado meu, eu tenho que me arrepender, porque senão não tem médico que resolva. A doença pode não ser também por causa de pecado. Isso o Novo Testamento também respalda, né? Mas devemos considerar esse aspecto aqui da questão da enfermidade. Agora, irmãos, lá em Jerusalém, Jesus está lá, andando lá pelo meio daqueles enfermos. E aí, há uma informação aí, esse homem, Jesus curou esse homem. Só que às vezes eu fico me perguntando, peraí, por que no meio de toda essa multidão aí, Jesus curou só esse? Porque ele poderia ter curado todo mundo, né? No Evangelho de Mateus, não sei quantas vezes assim, todos foram curados. Mas aqui nesse caso, Jesus só curou um. Então, pelo sim ou pelo não, nós temos que entender que às vezes Deus usa a sua soberania. Ele cura quem Ele quer, Ele salva quem Ele quer. Isso Paulo diz em Romanos capítulo 9, 10 e 11, né? Então, mas se Ele quiser, Ele cura. Aí vamos ver aqui. E nessa situação ali em Jerusalém, no tanque de Betesda, que Betesda significa casa de misericórdia, e eu acho que essa palavra misericórdia aí que está colocada nesse tanque não é por acaso, porque Deus pode estar dizendo assim, olha, Deus pode nos curar por misericórdia, porque Deus é muito misericordioso, compassivo, tem se compadece, né? E Jesus muitas vezes quando Ele curou, ressuscitou alguém, diz assim, encheu-se de compaixão. Quando nós vemos alguém sofrendo, nós ficamos penalizados, nós que somos seres humanos. A Bíblia diz assim, vós que sois maus. Então nós que somos maus, nós sentimos pena quando vemos uma pessoa sofrendo, né? É preciso a pessoa ser muito ruim para ver uma pessoa sofrendo que só ainda diz assim, te lasca aí, eu quero que tu te lasque mesmo. Tem gente assim, tem, mas a maioria eu acho que não é assim, né? Geralmente é normal, quando a gente vê uma pessoa sofrendo muito, a gente fica com pena da pessoa. Às vezes a gente até chora, né? E assim, se eu pudesse, ajudaria. E Jesus é mais compassivo, ele é mais misericordioso do que nós, porque ele é casa de misericórdia. Betesda, esse tanque de Betesda, era uma espécie de romaria.
Eu sempre que pelo mundo tem vários locais de romaria, né? A Igreja Católica, por exemplo, ela tem pelo mundo vários locais de romaria, como Lourdes, Fátima, onde as pessoas vão lá, né, para serem curadas. Aqui em Rio Branco havia a Cruz Milagrosa. Quando eu era criança eu conhecia, eu fui ao local da Cruz Milagrosa. Eu vi lá a água onde estava a Cruz Milagrosa, havia tipo uma piscina. Eu vi o cheio de muletas e próteses de pessoas que tinham ido lá para serem curadas. E aí, esses locais de cura, a gente não sabe realmente, às vezes ninguém pode nem criticar porque não sabe o que acontece lá. Mas o certo é que era um local de romaria, em Jerusalém, no tanque de Betesda. Naturalmente era um local famoso porque veio gente de muitos lugares para tentar ser curado lá. Naquele tempo não tinha um hospital, né? Não tinha farmácia, nem remédio. Não tinha muita alternativa para pessoas serem curadas. E aí, esse homem estava lá, 38 anos. Só que a crença deles, e aí eu sei que isso aqui, isso que está escrito aqui, deixa muita gente com a pulga na orelha, atrás da orelha, né? Deixa muita gente assim, com medo de acreditar que pode ser algo lendário, mitológico. Pode ser algo que não seja bem real, porque aqui é um negócio sobrenatural, porque aqui diz que em determinado tempo um anjo descia do céu, está aqui. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água daquele tanque de Betesda. E o primeiro que descia ali, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu sei que algumas traduções colocam até colchetes, né, nesse versículo aqui, pois assim, não consta nos melhores textos, mas aí é colocar dúvida, né? Eu agora já acredito direto. Irmão, a Bíblia é um livro todo sobrenatural, né? Desde o início da Bíblia até o fim é cheio de coisa sobrenatural, milagre. Quem achar que é conto de fada ou canto da carochinha, que acha, eu não acho. Esse dia agora eu mandei buscar um livro, um livrão, acho que tem mais de 500 páginas, de um índio chamado Davi. Como é o nome daquela tribo? É um pajé, ele é um pajé, como é que é mesmo o nome daquela tribo? Como é que é? Estou lembrado não. Mas é assim, esse índio, ele é um feiticeiro da tribo dele. Lá tem toda aquela cultura da tribo, que é a Amazônia, né? E ele escreveu um livro em parceria com um jornalista francês. E o nome do livro é A Queda do Céu. E aí eu digo, rapaz, esse índio vai contar a tradição oral da sua tribo ancestral. E aí eu recebi o livro, já está lá em casa. E eu até tentei ler, mas acho tantas minúcias ali que eu deixei. Está de molho lá, deixa aí. Pode ser que em algum momento eu até li alguma coisa lá. Mas com certeza aquele índio, ele vai contar a tradição oral da tribo dele. E eu percebo que também tem uma youtuber agora aí, uma índia, Isane. Ela é do Xingu. E ela tem um canal, ela vive assim buscando seguidores, e ela conta a tradição oral da tribo dela, né? E aí eu percebo que cada tribo tem a sua tradição oral, dando uma versão daquilo que aconteceu no passado, né? E fala uma série de coisas. Eu digo, olha, todas essas tradições orais aí, pode ter alguma coisa de um fundo de verdade, mas pode ter distorções, porque a tradição oral não é segura, que você vai passando a história de pai para filho, vai passando, acaba alterando uma série de coisas. Mas não é o caso aqui da Escritura. Por isso que a Escritura, ela é a revelação de Deus, porque ela é a versão oficial, como as coisas realmente aconteceram. E aí a Bíblia é um livro sobrenatural. Qual é o problema de um anjo descer em certo tempo em Jerusalém e agitar água para curar alguém? Para mim está de acordo com toda a Bíblia, que aparece anjo por todo lugar. Então, provavelmente descia mesmo um anjo ali, porque aqui não diz assim,
Os judeus acreditavam que o anjo descia, então acreditava-se que o anjo descia. Não, o texto sagrado diz assim: porque um anjo descia em certo tempo. De quem está falando aqui é João, o apóstolo. E ele está com autoridade canônica, ou seja, o Espírito Santo está falando por meio dele. Então, é o Espírito Santo que está dizendo: porque um anjo descia em certo tempo. Se eu não acreditar que isso aqui é verdade, eu vou estar ofendendo o Espírito Santo, por causa da autoridade canônica que o apóstolo tinha para escrever sobre a autoridade do Espírito Santo. E aí, irmãos, eu vejo aqui o seguinte: dois tipos de cura: a cura pelo anjo e a cura por Jesus. Esse homem aqui, quando Jesus viu esse homem, ele disse assim: Jesus sabia, conhecia a vida daquele homem, ele sabia tudo sobre ele. E aí chegou para ele e falou assim: queres ficar são? Eu disse, por que ele sempre perguntava, né? O que queres que eu te faça? Crês tu que eu posso fazer isso? Então ele sempre perguntava. Tem algum mistério aí, né? E aí o homem, né, disse: olha, Senhor, não tem ninguém que me ajude. Quando a água é agitada, provavelmente ninguém viu o anjo, né? A água era agitada lá. O anjo deve ter descido, a água está sendo agitada. Aí alguém corria lá, ajudado por outro, né? E o homem disse assim: não tem ninguém que me ajude, eu estou aqui sozinho. Quando eu tento chegar lá, ele era um paralítico, alguém entrou antes de mim, então eu nunca sou curado. Aí Jesus disse assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, é tremendo isso aqui, né? A autoridade de Jesus para curá-lo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem se levantou e andou. Autoridade para curar. Jesus, eu vi assim, eu digo: peraí, você quer ser curado por um anjo? Ou você quer ser curado pelo próprio Jesus Cristo? E ele é maior do que os anjos, né? Eu até ia ler aqui Hebreus capítulo 1, é exclusivamente para dizer que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Vamos lá, né? Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Olha só, irmãos, a autoridade do Senhor Jesus Cristo é maior do que a autoridade dos anjos. Vamos lá, o que Hebreus diz? Capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, é mais excelente do que os anjos, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: faz dos seus anjos vento, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Isso é Jesus aqui, que ele está falando. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, o anjo mexia água e curava alguém que descia lá. Agora, esse aqui, o Filho de Deus, Jesus Cristo, maior do que os anjos,
curou aquele homem, sem precisar do anjo nem de mover as águas. Em quem que você está confiando para ser curado? Aí, para terminar mesmo, eu só quero ler o verso 14, porque é meio indigesto, mas é necessário dizer para ser fiel. Por que aquele homem estava doente? A gente não sabe. E ao mesmo tempo vai saber, né? E ainda tem mais uma coisa, como eu estou estudando sobre essa questão de aconselhamento pastoral, que entra muito a psicologia, a psiquiatria, e o autor estava falando sobre doença mental, a gente esperava até que uma ação da parte de Satanás podia colocar doença mental. Só que não é o caso aqui. Esse homem não tem doença mental, nem doença emocional, mas a doença dele é eminentemente física. Ele é um paralítico. E aí, se fosse hoje, a gente ia ao ortopedista, né? Vai o ortopedista para consertar a perna desse homem. Mas olha, verso 14, João 5,14. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não tem para ninguém, irmão. Jesus matou a pau aqui. Ele está dizendo que a doença daquele homem era por causa de pecado dele. Ele não, olha só, eu disse lá que Deus começou castigando Israel com 8 anos na mão do inimigo. Depois aumentou para 18, depois para 20. Depois ele desceu para 7, aí depois pulou para 38. Não, 38 não, para 40, né? Foi 40. Aqui Jesus já está dizendo, ó, se você não deixar os pecados, vai acontecer coisa pior. Quer dizer, Deus vai aumentando o castigo. É a sentença do juiz. Mas Jesus curou esse homem aqui. Por quê? Porque 38 anos de doença era a sentença dele. Aí Deus enviou o seu filho para tirar o homem da prisão, que era uma prisão espiritual. A doença é uma prisão, é a linguagem da Bíblia. Então, meus irmãos, é assim hoje, olha. Pode ser que algumas pessoas estão doentes sem ser por causa de pecado. Isso aí a Bíblia também deixa que pode acontecer isso, né? Mas pode ser também por causa de pecado. E se for por causa de pecado, nós temos que resolver isso, porque a gente não quer ficar doente, né? E Jesus curou esse homem. Então, o meu apelo hoje é assim, para você vir à frente. Vem à frente, que você que pode até imaginar, será que é algum pecado que eu estou sofrendo as consequências? Se for, Senhor, me revela, me perdoa, né? Você vem à frente com esse propósito. E se não for, né? Casa de Misericórdia Betesda, usa de misericórdia, Senhor, para comigo, que Jesus é misericordioso, para Ele me curar também. Então vamos ficar em pé. E os irmãos que estão do 2º ao 7º passo, venham à frente.